Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Além de programa de rádio, também um podcast que você pode encontrar aí nas redes sociais da Dental Clínica, que é patrocinadora exclusiva deste programa, que a partir de agora vai chegar aí na sua casa, vai chegar no seu celular, no seu tablet, onde você estiver, você pode acompanhar o programa Papo Saudável da Dental Clínica. Nós vamos falar hoje de DTM. Aí eu gostaria de saber de você, o que é isso e... todo mundo está nos ouvindo também quer saber. Não confundir com TPM. Sim, né? Verdade, atenção para pessoal, não é isso. A DTM, disfunção temporomandibular, é um problema que acontece na ATM, articulação temporomandibular. O que é isso? Bom, perto do ouvido, nós temos a nossa articulação. A articulação é tudo que funciona como uma dobradiça. Então, no nosso braço, por exemplo, a gente tem uma articulação, os nossos dedos têm articulações que abrem e fecham, como uma dobradiça de uma porta, né? E perto do nosso ouvido tem esse que eu estou usando agora enquanto eu estou falando. Sim. Minha boca abrindo e fechando através dessa articulação. Os músculos vão para cima, vão para baixo e permitem que essa articulação seja aberta. Sendo que essa articulação, a ATM, é porque a articulação ela tem o nome dos ossos que a compõem. Então, por exemplo, articulação temporomandibular significa que é uma articulação que fica entre o osso temporal, que é na cabeça, nessa parte lateral da cabeça, e a mandíbula. Então, articulação temporomandibular. Beleza. Essa dobradiça, vamos dizer assim, né? Ela é uma articulação muito complexa, porque ela precisa de 2 encaixes. Nenhuma outra articulação no nosso corpo tem 2 encaixes, somente essa. Então, se você colocar a mandíbula, né, que é esse osso da parte de baixo da boca, e você coloca um pouquinho para um lado, você usa mais uma saída e uma entrada, e ela se encaixa, ela vai acontecendo, funcionando a partir disso. Acontece que tem muitos fatores que geram problemas nessa articulação. Então, as pessoas que estão me ouvindo hoje, boa parte dos pacientes que chegam com problemas de DTM, que é o problema nessa articulação, eles vêm do otorrino, que é aquele médico que cuida do ouvido. Sim. Porque a pessoa sente dor no ouvido, ou então ela chega do neurologista, porque é uma dor de cabeça que nunca cessa, nunca acaba. Então todos os dias eu tenho dor de cabeça e eu não sei por que isso. E essa dor normalmente na lateral, né, na têmpora, né, nessa parte onde os óculos se encaixam perto do ouvido. Então, nessa dor de cabeça, que muitas vezes pode irradiar também para o olho. Aí você vai me perguntar, Delton, por que essa história de tantas dores assim? Porque no final das contas, nenhuma delas seria, por exemplo, na articulação. Eu estou falando da dor de cabeça, dor do ouvido, dor perto do olho. Porque a nossa articulação temporomandibular, ela não tem o que a gente chama de propriocepção. Propriocepção é o seguinte, vamos lá, vou explicar o que é propriocepção. Imagina que você está sentado aqui na minha frente e tem um menino ruim, menino capeta, né? Menino buchudo. Você, como foi menino ruim, eu fui um menino bonzinho. Eu acho que a gente foi bem parecido. Né? Aí então esse menino chega aí por trás e você não percebeu e ele deu um beliscão no teu braço, né? Então ele chegou no teu braço direito e deu um beliscão e você não viu. Mas você não precisa ver para perceber isso. Se alguém me deu um beliscão, você já imagina que era aquele menino que estava ali. Pois bem, o nome disso é propriocepção. São células que mantêm o nosso cérebro, nossa mente informada sobre o que está acontecendo ao redor. Então, numa sala como essa, ela está mais fria ou mais quente, eu consigo perceber isso. Tem um vento, eu consigo perceber. Isso é propriocepção. A articulação temporomandibular, a nossa articulação perto do ouvido, a dobradiça perto do ouvido, não tem isso. Então, tudo que acontece lá é irradiado, é jogado para um outro lugar. Então, quando a articulação está com problema, quem dói nunca é a articulação. Quem dói ou é o ouvido, ou é a cabeça, ou é o olho, ou o pescoço, a mandíbula e às vezes até a coluna. Então, várias dores a gente tem tratado na Dental Clínica de pessoas que nem imaginavam que aquilo poderia
gerar aquele tipo de dor, né? Sim. Então a dor da DTM, ela é irradiada, e muitas vezes para chegar até mim, o paciente ele já rodou muito, ele foi no neurologista porque ele estava sentindo dor de cabeça o tempo todo, o neurologista mandou fazer tomografia, ressonância, fez de tudo e nada. Aí ele prescreveu medicamento, disse que era depressão e não sei mais o que, e tal, e tal, e tal. E foi pro otorrino, o otorrino foi lá, fez uma lavagem no ouvido e tal, e disse que tinha pouca cera, que não sei mais o que, e tal, e tal, e tal. E ninguém chegou num consenso, e o paciente continua sentindo dor. E aí, de repente, alguém tem a boa ideia. E alguns otorrinos percebem isso, e alguns neurologistas percebem isso. E eles dizem assim, procura um dentista que trate isso. E claro, tem que conhecer um pouco. O nome disso, para você ter uma ideia, é gnatofisiologia. Tem que saber um pouco dessa história. E a gente tem um curso que a gente fez há muito tempo atrás, há mais de uma década, tem mais de 2 décadas já, com o Dr. Conte, que é um dos bambambãs, digamos assim, da América Latina hoje, talvez o melhor da América Latina. Isso permitiu que a gente tratasse isso de uma forma muito mais simples, muito mais prática, muito mais fácil, né? Então isso está sendo muito comum hoje em dia, sabe, Adailton? Principalmente pelos problemas que a gente pode começar a falar já que geram isso, né? Sim, senhor. Agora eu queria te perguntar o seguinte, se por acaso nenhum desses médicos que você falou, otorrinolaringologista, o neurologista, se eles não conseguem detectar esse problema, aí como é que o paciente ele vai sozinho dizer assim, eu vou procurar um dentista, vamos falar no popular, vou procurar um dentista. Como é que ele pode fazer isso? Excelente pergunta, Adailton. Veja só, porque essa sacada foi muito boa, porque o que a gente tem hoje é que tem dezenas, talvez centenas de pessoas nesse momento que estão nos ouvindo que passam por esse tipo de situação e que no final das contas não sabem o que fazer, porque se o médico não indicar, como é que ela vai saber disso? Verdade. E ela imagina que o problema é do médico, porque é a dor da cabeça, dor no ouvido e tudo mais, né? Muito bem, vamos lá. Existem alguns fatores que geram o problema. Alguns desses fatores, tem pessoas que têm 8 fatores, 5 fatores e nunca vão ter dor. Tem gente que vai ter 2 ou 3 fatores e já vai começar a sentir dor. Então depende muito de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, vamos falar dos fatores que a gente vai saber o que é que está acontecendo. Quando você toca perto do ouvido, um pouquinho na frente do ouvido, e você abre a boca, quando a pessoa tem um disco, o disco é como uma almofadinha que tem lá, parecido com o menisco do joelho, sabe? É algo parecido e diferente no final das contas. Mas ele tem um disquinho. Quando esse disco está fora do lugar, ele já seria um fator, e esse fator não é tratado. Então, se você colocar a mão agora, pertinho do ouvido, e, na verdade, tocar nessa região, quem está me vendo, por exemplo, seja pela internet ou pelo podcast, vai poder saber do que eu estou falando. Pertinho do ouvido, um pouquinho à frente, você toca e abre a boca. Quando o disco está meio fora do lugar, você sente como uma passadinha numa lombada, sabe? Sim. Você sente uma diferença. Se tiver dúvidas, vem na Dental Clínica que a gente vai dar uma olhada nisso, não tenha dúvida nenhuma. E na Dental Clínica, você sabe, nós não cobramos para fazer os orçamentos, né? Então, nada contra a gente poder avaliar isso daí. E esse é um dos fatores. E sabe o que é o mais interessante? Mais da metade da população adulta costuma ter esses discos fora do lugar. Então isso é muito comum e é um disco que a gente não consegue mudar. Então imagine que esse fator mais da metade da população tem. Agora imagine que se eu associar esse fator aí a um outro fator, eu já posso ter dor. Ou não. Como eu falei, tem pessoas que têm vários fatores e não têm dor. Ótimo, são privilegiados. Mas tem pessoas que com 2 fatores em diante já podem ter dor, né? Esse é um fator que eu não consigo alterar. E os outros fatores? Bom, outros fatores tem vários. Perda de dentes. Então você perdeu um único dente, já pode gerar problema. Porque imagina, Delton, você perdeu um dente, você vai tender a morder só do outro lado. Se você morde só do outro lado, você está jogando tua mandíbula só para um dos lados. E a articulação está sofrendo com isso. Ela está tendo que fazer um jogo para poder morder só daquele lado. Se você perdeu todos os dentes, uma prótese total, por exemplo, a famosa dentadura, ela só repõe 20% e 25% da força de mastigação. Então eu desenvolvo menos força de mastigação. E a articulação precisa fazer esforços. Ele precisa se movimentar de um lado para outro. Tudo isso são fatores, né?
Então, perda de um dente ou mais dentes é um outro fator, um segundo fator. Eu tenho posição de dormida. Veja, a grandiosíssima maioria das pessoas dorme de lado. E aí ela bota um travesseiro, lençol, a mão ou os três, para segurar a cabeça. Quando se faz isso, de novo eu vou pedir ajuda às câmeras, mas eu vou tentar relatar para quem não está com câmeras nesse momento e está ouvindo só pelo rádio, que está no seu carro, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, quando você coloca a mão, o travesseiro ou lençol perto do ouvido para baixo, perto da mandíbula, e dorme nessa posição, você tende a forçar essa mandíbula, como se ela entrasse num canto e saísse no outro, e seria o outro fator. E é uma coisa muito simples de resolver, quer dizer, a perda dos dentes é colocar dentro de volta. O ideal é colocar implante, porque, mas eu quero colocar só uma prótese. Pode, mas vai repor só parte da força de mastigação. Quando eu coloco todos os implantes que eu precisaria colocar, eu vou repor 100%, eu acabo com aquele fator, eu não tenho mais aquele fator, é um fator a menos para gerar dor. Né? Então, daqueles fatores que a gente estava relatando, que o primeiro seria o disco fora do lugar, o segundo seria a perda de dentes e o terceiro a posição de dormida. A posição de dormida é o mais fácil de todos de tratar. Porque você só precisa pegar o lençol ou o travesseiro que está aqui de lado da mandíbula e jogá-lo um pouco para cima, a parte de cima da cabeça. Na hora que você faz isso, a mandíbula fica livre. E aí você não tem problemas. E ainda um quarto fator, que seria o bruxismo, que é o ato de apertar os dentes. Então, pessoas que têm bruxismo costumam ter dor severa na cabeça, na lateral. E o bruxismo é fácil de você ver. Você vai olhar a superfície dos dentes, você vai ver o canino, né, a presa, como o pessoal chama, que deveria ter uma pontinha, né, como um dente do vampiro. Né? Ela não tem mais ponta, ela foi desgastada, como se você tivesse passado uma lixa. Então, pessoa que está vendo em casa, que dorme de lado e usa a mão aqui em cima, já sabe, tem que botar a mão mais para cima, ou lençol o travesseiro. Que falta dentes, o ideal é colocar dentes. E que faz bruxismo, é muito simples, é só ver se você está apertando os dentes. Não precisa ranger, não. A grande maioria só aperta, né? Só travar os dentes, né? Isso estando acontecendo, veja que eu já falei de 4 fatores. Sim. E tem outros menores, mas que são igualmente ruins, assim. Por exemplo, mascar chiclete. O chiclete é um veneno para quem tem DTM, né? Roer unha, péssimo, você joga a mandíbula um pouquinho para frente, né? Atender telefone com o ombro, segurando o telefone e empenando a mandíbula. E tudo isso é fácil de tratar. Atender telefone com o ombro, não atenda mais com o ombro, pega com a mão e segura, não é? Exato. E o roer unhas, evita roer unha, não rói não, tenta evitar isso. Mascar chiclete, se puder, evita. Eu pessoalmente adorava chiclete, deixei de mascar chiclete, né? Então esses são alguns dos fatores, né? Por que, na realidade, esses fatores terminam contribuindo para esse problema que nós estamos falando, da DTM? Porque, assim, se determinados fatores, eles causam algum problema, vamos lá, a questão do disco, que fica fora do lugar, como você falou. Certo. Também é acarretado devido a esses fatores? Ou existem outros problemas que tiram esse disco do lugar e que termina provocando todo esse tipo de problema que a gente já falou? A sociedade moderna está gerando muitos hábitos ruins. E um deles, o principal, talvez o próprio bruxismo, é fruto disso. É a ansiedade, Sim. o estresse, a tensão. Então hoje você vai dormir apertando os dentes por causa da ansiedade. Você não dorme que presta por causa da ansiedade. Você tem que comer as coisas engolindo praticamente e mordendo rapidamente por causa da ansiedade, porque você está apressado, porque você tem que fazer algumas outras coisas mais. Então uma vida mais tranquila, ela já ajudaria bastante. E se você consegue dentro da sua rotina, eu tenho uma rotina muito corrida, mas eu entendo pessoas que dizem assim: eu coloquei uma meta para mim, eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer muita coisa, mas eu descobri que eu tenho que almoçar com minha família todo dia. Só isso já dá uma ajudada, já funciona melhor, já faz com que você se alimente de uma forma mais tranquila, não é nas carreiras, não é comendo qualquer coisa no meio da rua. Isso também já vai ajudar. Então essa vida louca, estressante e ansiosa que nós vivemos nos ajudou a gerar esses hábitos ruins. Roer unha é por causa disso. Mascar chiclete muitas vezes é porque as pessoas estavam fumando e deixaram de fumar.
e precisam mascar chicletes para isso. Normalmente, de novo, a gente termina rodando para a ansiedade. A própria posição de dormir, muitas vezes, não estou conseguindo dormir direito, e se eu mudar alguma coisa, eu não durmo que preste, eu não posso, porque eu só estou dormindo 2, 3, 4 horas por noite. Então, muitas vezes tem a ver com ansiedade, com estresse, a tensão. Se a gente conseguisse resolver a ansiedade, a gente resolveria, eu acho que 90% dos casos de DTM. Né? Mas além disso tem esses outros hábitos, porque quando surgiu a prótese, uma prótese total, por exemplo, bonita, você fica com os dentes mais bonitos do que eram os dentes seus naturais. Só que ela não repõe a função que você tinha quando tinha os dentes. Então, hoje em dia, existem pessoas que ainda chegam no nosso consultório dizendo assim: tira esses meus dentes que eles estão um pouquinho fora de posição e eu quero botar uma prótese para ficar bonita para o meu marido, por exemplo. Não, nem pensar numa coisa dessas. Os dentes são muito mais eficientes do que, eu quero ficar com os dentes mais bonitos. Ok, tem facetas, tem aparelho ortodôntico que pode modificar isso, né? Mas a gente se habituou a uma coisa muito rápida, tipo, eu vou tirar todos os dentes, botar a prótese, está tudo resolvido. Não tá. Foi o início do problema, na verdade, né? Certo. Então esse conjunto de fatores tem ajudado a perturbar a nossa vida, infelizmente. Ok, muito bem. Estamos aqui com o nosso Papo Saudável, né? Um programa que tem um patrocínio exclusivo da Dental Clínica. A gente sempre diz aqui para você o seguinte: olha, existem muitos tratamentos, né, dentários, tratamentos odontológicos, e a Dental Clínica tem todos eles. Tudo. Né? Tudo, né? Tudo, sem exceção. Você sabe que até uns 2 meses, só fazendo um pouquinho dessa propaganda, a gente já tinha uma clínica que era uma das melhores do Brasil. Hoje nós temos uma das clínicas que é uma das melhores do planeta. Inclusive, recentemente, a doutora Ana veio aqui nos treinar, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse que foi em Los Angeles montar um equipamento como esse nosso, que a gente tem aqui, do laser de alta potência, e ela disse que é a clínica que atende o Tom Hanks e tantas outras pessoas do Grey's Anatomy, entre artistas de Hollywood. Uhum. E ela disse: tua clínica está muito além em número de equipamentos, em qualidade dos consultórios e tudo mais, né? Então eu fiquei muito honrado com isso. Estamos falando de uma clínica em Açu, no Rio Grande do Norte. Claro, temos uma clínica em Natal também. Mas os natalenses que não fiquem tristes, mas a clínica de Açu é superior à clínica de Natal. Nós temos mais equipamentos aqui. Claro, não impossibilita. Por exemplo, lá em Natal eu vou fazer um implante, eu posso requisitar uma tomografia numa clínica de tomografia lá, e eu venho e vou fazer o implante lá do mesmo jeito. Mas aqui eu posso fazer isso tudo na hora. Eu faço a tomografia, a gente estava falando em off isso, né? É, faz a tomografia, 5 minutos depois eu já estou vendo, 10 minutos depois eu estou fazendo a cirurgia, meia hora depois, se brincar, eu estou fazendo a coroa de porcelana sobre isso, né? Tudo isso é possível porque a gente está cheio de máquinas. Laser que consegue resolver problemas de cortar gengiva, de tratar ronco, né? Tratar ronco, você imagina tratar ronco com laser, sem dor, sem precisar fazer cirurgias complicadas, né? Então tudo isso é possível com esses equipamentos. Graças a Deus a odontologia evoluiu bastante. E na DTM também. Então as próprias placas que a gente usava no passado, que eram duras, desagradáveis para questão de bruxismo, hoje tem placas de silicone que a gente consegue fazer no mesmo dia, né? Só nós que fazemos isso normalmente no mesmo dia. É verdade, veja bem aqui, ó, para você que está nos ouvindo, a Dental Clínica, ela tem o poder de até melhorar a relação entre marido e mulher, né? Quer ver uma coisa pior que roncar, né? Lá em casa a mulher vive dizendo que eu ronco. Eu nunca ouvi isso, né? Eu nunca me ouvi roncando. Vamos tratar. Mas, Giovanni, deixa eu voltar para a questão da DTM. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte: todos esses fatores que você falou, e aí eu vou fazer uma pergunta que talvez muita gente quisesse fazer para você, mas nesse momento só eu posso, né, na realidade, né? É o seguinte, todos esses fatores que você falou, aí de repente você dorme com a mão aqui na mandíbula, se botar na cabeça melhora, etc, etc. Mas se nada disso melhorar, você continuar sentindo dores nas articulações, que são duas, né? Como é que vai se fazer? Como é que vai resolver através da odontologia? Então, aí existem outras técnicas e são um pouco mais complexas, né? Eu tenho duas pacientes, basicamente, que eu não consegui até hoje tratar, porque elas tinham um disco, a gente chama de deslocamento do disco sem redução, que é quando o disco está fora do lugar, e aí a mandíbula ela precisaria encaixar e ela não encaixa de volta. E aí tem que fazer todo um sistema de tratamento fisioterápico que vai além da questão odontológica, né?
né? E tem todo um outro conjunto e saber que vai ser pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida, nunca mais vai ficar bom daquilo, né? Na verdade, não existe uma cura de verdade. A gente faz com que o paciente se sinta bem. É basicamente isso, né? E fui avisado aqui que o tempo está acabando, né? Só falta mais 1 minuto e pouquinho. Sim. Então eu vou tentar resumir a coisa basicamente assim, ó. Tem dores de cabeça com frequência ou dores na região da mandíbula, tem que procurar para que a gente possa ver o que é que está acontecendo em relação à sua articulação. Isso é ponto, não dá para fugir disso. Se não fizer isso com uma certa rapidez, vai penar mais lá na frente. Tá? E qualquer coisa, entre em contato conosco. Eu vou até me antecipar aqui, se você me permite, falando sobre o telefone. Porque nós temos um telefone que as pessoas podem entrar em contato conosco. Isso é gratuito. 99816640. Vai falar com a Franciela, ela traz até mim qualquer pergunta que a pessoa faça, né? Eu estou com problema de DTM, eu estou sentindo dor assim assado. Manda pro telefone, não precisa nem necessariamente vir aqui, né? Sim. E a gente automaticamente já vai poder dizer alguma coisa. Pra gente, bem rapidinho aqui, só para fazer essa colocação. Essa questão da DTM, ela só atinge pessoas adultas ou também pode atingir pessoas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes? Você, como sempre, com perguntas excelentes. Atinge todas as faixas etárias. Nós temos crianças hoje em dia fazendo bruxismo, apertando os dentes por causa de ansiedade. Seja por causa da escola, seja por causa de tantas coisas que são feitas. Então, tem todo um conjunto e dá para tratar todo mundo, né? No final das contas. Então, você vai tratar desde a criança, tem placas para criança também, que tem que ser substituída a cada 6 meses. Mas tem crianças com dores também por causa disso daí. Mas é principalmente adultos e principalmente mulheres. Principalmente. Muito bem. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um programa Papo Saudável. Foi bom demais conversar com você. Foi rapidinho, sempre. Um grande né? abraço para você. Dá nem para falar tudo, Super Adel. Mas aí a gente volta no outro programa brevemente para continuar falando sobre esse assunto. Grande abraço, querido. Muito obrigado, meu irmão. Olha, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência de vocês, seja aqui na rádio da sua cidade, seja através das redes sociais da Dental Clínica. O importante é que você esteja acompanhando esse programa. Ele é feito com o intuito de tirar dúvidas, de esclarecer a você o que a odontologia pode lhe oferecer para que você possa realmente usufruir bem a sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.